em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3, versículo 10. E o hino de entrada é o hino 43. A mensagem do Senhor. Hino 43. Eis a mensagem do Senhor, aleluia, que todos quer abençoar. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhar, irmãos, olhar, sim, olhar só pra Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para todos os guiar em luz. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só pra Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui vos traz, aleluia, convertei-vos já ao vosso Deus. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, seguir nos passos do Senhor. Publicai o seu perdão, aleluia, proclamai o grande Redentor. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aleluia. Hino 326. Um pendão real, 326. Um pendão real vos entregou ao rei, a vós, soldados
dos seus. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Informados já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sorte no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu leal perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia. Graças a Deus. E um agradecimento aqui, irmão Rafael agradece a Deus por mais um ano de vida da sua mãe. E está incluso nos pedidos de oração. Vamos orar, irmão, pelo encontro de pastores, pela noiva Israel, pela noiva em toda a terra. Se você não fez um pedido, faça com levantar de uma de suas mãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã tão gloriosa, ó Deus, estamos aqui no primeiro dia da semana, ó Pai, ao mover dos molhos, ó Deus. E Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, ó Pai. Ó Deus, no encontro de pastores também, ó Deus, entregamos em Tuas mãos, ó Deus, tudo que ali for dirigido, ó Pai. Que o Senhor tenha preeminência em tudo, ó Pai. As mãos levantadas no santuário, ó Deus, também apresentamos a Ti, ó Pai, a vida da nossa irmã que completa mais um ano de vida hoje, ó Deus. Que o Senhor dê longevidade a ela, ó Pai, sabedoria, Pai. E o mais importante, Senhor, abra os olhos espirituais para entender a mensagem da hora, ó Deus. A noiva, Senhor, em toda a terra, Israel, também oramos por eles, ó Pai. Em tudo pedimos, ó Deus, que o Senhor seja o nosso guia, ó Pai. Também nesta escola, Pai, esta manhã, que o Senhor venha ao encontro de cada um, ó Deus. Abra o entendimento de cada um para compreender as Escrituras, ó Pai. E unge o pregador desta manhã, ó Deus, para que possamos entender, ó Pai, e receber de Ti o que o Senhor tem para nós nessa manhã, ó Deus. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Um dia Cristo voltará ao
sendeiro prometeu. Do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus irá, alegre o verá seu povo. Velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador aos fiéis promessa nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando todos devem sempre estar, a fim de vê-los voltar. Somente crer, vamos receber a palavra do Senhor. Agradecidos a Ti, Senhor, por mais uma manhã que estamos reunidos para ouvir a palavra, Senhor, adorar a Ti, Senhor, em espírito e em verdade, como já louvamos e agora na expectativa da palavra, Senhor. Pai bendito, o homem pode ler o que está escrito, pode falar dentro do entendimento que o Senhor der, mas a nossa necessidade mesmo, Pai, é aquela unção do Senhor, é aquela inspiração que só de Ti, Senhor, não da parte humana, só de Ti procede. Conceda, Senhor, ó Deus bendito, que possamos usufruir, Senhor, de mais uma porção, Senhor, deste pão da vida. Conceda, porque nós sabemos, Pai, que nós, ovelhas, só alimentamos com alimento de ovelhas. E este alimento, ó Pai, é proveniente de Ti, a palavra revelada para o devido tempo em que estamos vivendo. Que quando terminar este culto, Senhor, possamos todos sentirmos abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Glória a Deus. Após a leitura, haverá um hino? Sim. Vamos ler, então, Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Assim como já oramos, Pai, abençoa, Senhor, a sequência do culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentarmos. Glória
a Deus. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. Tens andado por tua livre escolha. Tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta. É o caminho que leva à salvação. E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Uma vasta porção dos céus espera por ti. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmã. Graças a Deus. Glória a Deus. Essa decisão, irmãos, não foi só irmão Brana. Todos aqueles que recebem a mensagem que Deus nos enviou têm feito essa gloriosa decisão, crendo na mensagem, está sobre a mesma porção. Uma vasta porção dos céus espera pela noiva do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós damos graças a Deus, irmãos, porque não temos que ficar cavando as escrituras, descobrir mistérios, mas dentro do estudo das mensagens, a revelação da palavra, como o irmão Brana revelou as escrituras de Gênesis a Apocalipse, então nós, a igreja, vamos entendendo esse significado, esses acontecimentos, essas narrações bíblicas, não de uma maneira interpretada pelo homem, mas como o profeta nos ensinou. Então isso nos dá segurança, porque sabemos onde estamos posicionados, graças ao Senhor Jesus Cristo. Foi
Por certo, Deus sabe melhor todas as coisas, o que tinha que tomar lugar. Por exemplo, desde o Éden, o inimigo entrou no ser humano. Aí ficou essa guerra no tempo que nós estamos na dimensão humana. Só que o irmão Brana disse que nós somos colocados na dimensão humana para teste, para prova. Então, tem o porquê nós estamos em dimensão humana e a luta não é fácil. Mas a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glórias ao Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse capítulo 13. Bom, Brana, ele nos ensina, como eu disse, o significado dos acontecimentos e tudo. Então, aqui está a narração desta força que tem vindo contra a igreja do Deus vivo em todos os tempos, que se tem tornado uma luta, mas como a promessa de Apocalipse 3, verso 21, aquele que vencer assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Eu vi subir do mar, repetindo, eu vi subir do mar, eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Mar. Aqui em Apocalipse capítulo 17, irmãos, pode às vezes só ouvir, para não tomar muito tempo. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. 17, verso 15. E disse-me as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. As águas que viste. Então João está dizendo que viu subir do mar. Mar. Agora, águas representa povos, nações, multidões e línguas. Então essa besta, ela surge dos povos. Dos povos. Quando fala besta, não quer dizer um animal esquisitão aí, chifre, coisa e a bocarra, não é isso, é um poder. É um poder. Então isso aqui, esse poder levantou de entre os povos. Levantou de entre os povos. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. São os reinos babilônico, medos e persa, grego, romanos e assim por diante. São os reinos. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Em outras palavras, esse poder que João viu era semelhante a um animal feroz. E essa besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. E o dragão, o diabo,
E o dragão deu-lhes o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então veja, o inimigo por trás deu aos reinos do mundo o seu poder. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus pelejariam por mim. Quando Satanás disse para o Senhor: tudo isso te darei se prostrado me adorares, o Senhor Jesus não falou para ele, falou: não, peraí, esse reino é do meu Pai. Não, porque lamentavelmente esse reino, esse tipo de reino é realmente do inimigo. Então veja, esse espírito deu à besta, quer dizer, deu a esse poder o seu trono, repetindo aqui, e a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-se-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então veja, até ali vem a besta, as 7 cabeças e tudo. Agora aqui já, após isto, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então o que foi isso? Essa cabeça foi Roma. Roma no seu poder imperial. No seu poder imperial. Que a primeira força estava sobre o reino babilônico. Mas o reino babilônico também caiu, porque todos os reinos desse mundo são passageiros. Como Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, aquela estátua, cabeça de ouro, o tórax de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro e barro. Então veja, todos esses reinos. Então Daniel viu que no sonho, interpretando o sonho de Nabucodonosor, ele viu que uma pedra sem mão desceu do céu sobre aquela estátua. Desceu, em outras palavras, sobre os reinos do mundo. Quebrou, espedaçou, esmiuçou e o vento levou. Então, esses reinos são passageiros mesmo. Mas aquela pedra, ela foi crescendo, 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 e se tornou um reino que não teria fim. Esse é o reino do Senhor Jesus Cristo. Então esse reino, irmãos, que nós, mediante a revelação, fazemos parte disto, não tem fim. Não tem fim. Mas então essa cabeça ferida de morte foi quando a Roma perdeu o seu poder imperial. Ela perdeu o seu poder imperial, só que levantou na Roma religiosa. Levantou na Roma religiosa. Veja. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Aonde não tem esse sistema religioso hoje? Esse sistema está em todo o mundo. Um irmão, na ocasião que o irmão Billy Paul veio aqui em Goiânia, um irmão testemunhou lá em Goiânia, que eles estavam com um contêiner de mensagem para passar para um outro país, e estava na barreira ali, pelejando para acertar os documentos, e a coisa era difícil. Era difícil. Aí surge uma mensagem do chefe desse sistema religioso, que tinha que passar ali aquele personagem que vem trazendo a mensagem
desse chefe religioso, tinha que passar por ali e aqueles fiscais da barreira ali tinham que assinar aquele documento. E a ordem vinha lá de cima. Então quem não obedecer? E veio daí os fiscais lá e olham e tá, e os documentos ali, a voz de Deus, a voz de Deus. Agora a voz de Deus, o contêiner que estava ali esperando a liberação, é a voz de Deus, é a ordem lá, mais que depressa assinou tudo. E os irmãos passaram livremente para o outro país. É a voz de Deus. Então veja, quando essa chaga mortal foi curada, toda a terra se maravilhou após a besta. Aí Paulo fala aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que antes vem a apostasia, essa trajetória depois que a chaga mortal foi curada, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Nesse estado embrionário, engano. Nesse estado embrionário, engano. Então veja, ele vem. Só que chega a hora que ele tira a máscara. Porque aqueles 10 chifres são os 10 ditadores. Como Hitler, Stalin, Mussolini e outros. Então, esses 10 chifres, a Bíblia que disse que são os que levantarão contra a prostituta. Acho que é versículo 17. Eu não anotei aqui, irmãos, eu não pensei de citar sobre eles de uma maneira bem legível. Mas eu acho que é o verso 14, por aí. No verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Ela agora está todos vão no dia, coisa e tudo, então é religião. É Cristo, é religião, é Cristo. Mas chega a hora que ele tira a máscara. Tira a máscara e se declara. Então veja, aí esses 10 ditadores e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então não tem escapatória. Até onde nós lemos, os reinos deste mundo, aí aquela cabeça que caiu, que foi Roma, caiu sob o poder político, imperial, mas levantou na Roma religiosa. Então veja, vem. Aí Paulo está mostrando aqui, vamos continuar a leitura. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adore.
De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Já o ministério da injustiça opera. Já desde que a chaga mortal foi curada, vem operando. Só que nesse tempo com a máscara do engano, religião. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio de mentiras. Então veja, aí continuando aqui em Apocalipse capítulo 13, vi uma de suas cabeças como sendo ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão. O dragão aqui é o diabo. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? No sistema embrionário vem essa força. Ninguém resiste. Só que chega a hora que tira a máscara do engano. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. O Senhor Jesus Cristo pregou somente a Israel, 3 anos e meio. São Mateus capítulo 10, versículo 5. Não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidade samaritana, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, somente. Aí, Deus para com Israel. Conforme Romanos 11, verso 25. Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então aí abre esse parente para nós, as nações. Aí o cordeiro para nós, ele tem 7 chifres e 7 olhos. Os 7 olhos representam os 7 mensageiros, as 7 estrelas, que simbolicamente, como estrela, é visto nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então veja, e abre esse parente para nós. Mas aí Paulo está dizendo que há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então a noiva é tirada. Esse que resiste é o Espírito Santo na noiva. Então, aí o Espírito Santo tira a noiva. A noiva vai no arrebatamento. Aí então veja, e foi-lhe dado o poder para proferir grandes coisas de blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses, 3 anos e meio. Então, na última semana de Daniel, o Senhor Jesus pregou por 3 anos e meio. Ali parou no meio da semana. Entra a plenitude dos gentios. Esse que impede essa ação do diabo declarar o que ele é o Espírito Santo na noiva.
Aí ele é tirado. Então ele tira a máscara do engano. Aí foi-lhe dado o poder para 42 meses, que é outros 3 anos e meio, cumprindo a última parte da 70ª semana das 70 semanas de Daniel. Aí então veja. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, que é esses 3 anos e meio. Nesse tempo nós já não estaremos mais aqui. Nós já estaremos nos céus. E abriu-se a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. Quem que é o tabernáculo de Deus? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós? Tabernáculo de Deus é a noiva, Abriu-se a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Nesse tempo nós não estamos mais aqui na terra. Então, veja, quando tira a máscara do engano, é contra Deus. Contra Deus. Blasfema do nome. Esse nome que agora é odiado por ele, inclusive ele vacina tudo quanto é denominação para não aceitar esse nome. Não aceitar. Com títulos da própria manifestação do grande Criador, e cria a doutrina de politeísmo, quer dizer mais de um Deus, da divindade, mas não deixar o nome. Não deixar o nome, porque o nome é o nome de quem pagou o preço da condenação do pecado, daquele pecador arrependido. É esse nome. Então, por isso ele não aceita. Agora, depois do arrebatamento, aí ele abre a boca para falar contra o nome, contra o tabernáculo de Deus que já está no céu nesse tempo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Ah, mas espera aí, nós estamos nos céus? Nos santos. Mas quem é esses santos? Esses santos são os 144 mil israelitas. Porque depois que a noiva sobe, Deus volta a tratar com Israel para a reconciliação dos 144 mil. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então veja, as nações vão vir contra Jerusalém. Deu poder a todas as tribos e nações para vir contra Jerusalém. Eu não pensei nesse versículo, mas eu creio que é Zacarias capítulo 4, capítulo 2, versículo. Irmãos, me perdoem um pouquinho, porque é muito importante. Essa escritura encaixa perfeitamente nesse sentido. Falando sobre as pragas. Me ajuda aí, irmão. Para mim que é Zacarias, ou é Malaquias, capítulo 14, versículo 2. Zacarias capítulo 14, verso 12. Então veja, todas as nações
foi permitido fazer guerra contra os santos, né? Foi permitido esse poder fazer guerra contra os santos. Aí todas as nações se ajuntam para vir contra Jerusalém. Nesse tempo a noiva já foi arrebatada. Aí então veja aqui. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Eles estando ainda de pé. Eles aliam. Peraí, aquele povo que está no céu mesmo já é o causador de todos os problemas, não sei o que tem, blasfêmia e tudo. Agora esses aí, diz que é Jesus, então vão. Aí aliam todos que vêm contra Jerusalém. Aí Deus desce o porrete neles. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se o poder sobre toda língua, toda a tribo, língua e nação. Então veja, irmãos, os 144 mil, a besta vai matar eles. Os seus corpos jazerão na cidade e todo olho o verá. Eu não anotei essa escritura, está tudo dentro do sentido, mas eu não anotei aqui. Mas é logo em seguida aqui. Então veja, os 144 mil vão ser martirizados pela besta. Porque nesse tempo ela já tirou a máscara de engano. Ela já tirou. Inclusive esse ditador já massacrou a prostituta. Tudo simultaneamente, tudo nesse tempo. Aí eles alinharão, todas as nações alinharão e falam, não, mas é esse povo mesmo, vamos acabar com eles. E vão matar os 144 mil. Aqueles que já foram mortos nos campos de concentrações, porque quando veio o Evangelho, Deus parou com os judeus, conforme a escritura que citei, Romanos 11, verso 25. Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, todos aqueles judeus que estavam espalhados pelas nações, desde o tempo de Babilônia, desde o tempo do general Tito, já na era cristã, todos espalharam todos pelo mundo, todo o globo terrestre. E o espírito eclesiástico, que veio no cavalo branco, apanhou as nações, foi para todo mundo, todo o globo terrestre. Aonde encontrou um judeu, ele estava desprovido do Espírito. Por quê? Porque eles foram cegados para não ver no Senhor Jesus Cristo o Messias, eles foram cegados. Então eles ficaram desprovidos do Espírito. E eles estavam espalhados no mundo. E esse cavaleiro no cavalo branco, o primeiro selo no cavalo branco, ele saiu com uma flecha vitorioso para vencer. Aí aonde encontrou um judeu, você tem que adorar, trazendo para a nossa nação, o Brasil, você tem que adorar a Aparecida do Norte, você tem que adorar aqui o santo tal. Quando? Um judeu jamais. Lembra os hebreus lá no Antigo Testamento? Aquela imagem era feita de Daniel, não, peraí, é os seus irmãos, em outras palavras, é a imagem do seu irmão que vocês vão adorar. Daniel.
Jamais nós adoramos o nosso Criador. Nós adoramos o nosso Criador. Então vocês estão vendo a fogueira? Vai ser aquecida 7 vezes mais. Então veja, irmãos, esse espírito eclesiástico apanhou as nações, aonde encontrou um judeu querendo impregnar esse ensino do falso profeta que foi coroado no ano 325, no Concílio de Nicéia. Querendo impregnar essa doutrina. Em outras palavras, ele estava aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar purgatório, missa, não sei o que lá mais, e coisa e tudo. Que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém acrescentar. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então, esses judeus desprovidos do Espírito, irmãos, veja a graça, irmãos, veja a graça estendida a nós. Nós éramos adoradores de idolatria. Vênus, Astarote, Diana dos Efésios, não sei o que era mais, Baal e todas essas coisas. Nós não conhecíamos o Criador. Deus parou com eles ficaram desprovidos do Espírito. Aí então eles aparecem no 5º selo clamando: até quando, Senhor? Vinga o nosso sangue dos que habitam na terra. Dos que habitam na terra. Então a voz divina responde, deu-lhes vestes brancas e diz para eles ficarem por um pouco de tempo até que completasse o número dos escolhidos deles, que deveriam ser mortos como eles foram mortos. Então aí eles estão repousando, no 5º selo, eles estão repousando, descansando com vestes brancas, até que os 144 mil são martirizados pela besta. Então veja, deu poder por 3 anos e meio, e esses 3 anos e meio da última semana que ficou para frente. Aí Moisés e Elias, Apocalipse 11, as 2 testemunhas mártires. Então veja, prega para eles, aí vem a reconciliação, eles chorarão, mas em outras palavras, aquele a qual nós desprezamos, matamos, fizemos que fizemos, era realmente o Messias que nós esperávamos. Então chorarão, as 12 tribos chorarão, cada tribo à parte. E veja, e aí a besta guerreia contra eles e mata ele, os 144 mil, inclusive as 2 testemunhas também. A besta matará. Aí no 3º dia, veja, e todo olho verá, acredito eu que é a internet. Todo olho verá, é a internet. Então veja, aí no 3º dia ouviu-se uma voz subir e cair. Aí eles levantaram, se entende que os 144 mil todos ressuscitam nessa hora também. Então, irmãos, é essa a trajetória, o inimigo mostrando aqui, mas nessas alturas, a noiva já subiu. Aí vamos, irmão Brana mostrando aqui, nós vamos voltar um pouco no sentido de a trajetória das filhas. Porque o perigo para a noiva hoje não é um perigo. Não é um perigo porque a noiva está selada, mas é a tentação. É a tentação que vem. Então veja, no versículo 11 em diante do capítulo 13 mesmo.
E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Essa parte do versículo. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Então veja, 2 chifres, poder civil e eclesiástico. É os Estados Unidos, essa besta é os Estados Unidos. Então veja, é uma nação de primeiro mundo, avançada em ciência e tudo isso, e religiosa. Poder civil e eclesiástico, os 2 chifres. Mas só que logo em seguida falou como o dragão. Agora o dragão simbolizado aqui atrás é o diabo. Então veja por quê. Os Estados Unidos nasceu com 13 colônias que pelo novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, eles foram expulsos da Inglaterra. Então veio e começou os Estados Unidos. Então cordeiro, nasceu como cordeiro. Então veja, mas logo falou como dragão. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta. A primeira besta lá que subiu do mar foi todos os reinos do mundo. Depois da chaga mortal, já a besta é esse sistema que levantou no poder religioso. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo o sentido? Glória a Deus. Então, a primeira besta que João viu levantar do mar, levantou dos povos, foi Deus mostrando a ele os reinos deste mundo. Depois, uma das cabeças, que foi ferida de morte, levantou, aí já a besta significa agora esse poder, que teve a chaga mortal curada. Aí essa segunda besta agora, Estados Unidos. Eu vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Aí da primeira quer dizer antes dela, né? Antes dessa aqui. Aqui falando das 2 últimas, esses 2 poderes últimos, então usando o segundo aqui como a primeira. E exerce todo o poder da primeira besta, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Segunda besta, sistemas protestantes adorarem a primeira besta que teve a chaga mortal curada. Por quê? Doutrina das 3 pessoas, anulando o nome do Salvador no batismo, que é o primeiro passo. Então, a segunda besta leva o povo a adorar a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Engana os que habitam, engana. Graças a Deus, irmãos, por Zacarias capítulo 14, versículo 7. Mas no tempo da tarde haverá luz. Que luz? O retorno da palavra, através do 4º animal, que vem para rechaçar essas forças maléficas. Águia. O 4º animal era semelhante a uma águia voando. A vinda do profeta Elias. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então veio essa luz. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem
a primeira besta, matou, assassinou cerca de 68 milhões, não é mil não, milhões de cristãos, do que está registrado. Os judeus, então, que estavam espalhados em todo o mundo, Mombrana diz que mataram tanto judeu que chegaram a usar terra, usar a cinza deles para fertilizar a terra. Agora essa segunda besta faz uma imagem semelhante à primeira. A escrituras que lemos, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todos que habitam na terra. Esse concílio mundial de igreja. Porque imagem, Mombrana diz, imagem é semelhança. Então a segunda besta faz uma semelhança da primeira besta. E o que fez a primeira besta? Matou, assassinou, causou barbaridades. Enganos que habitam na terra, a segunda besta, né? Enganos que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera ferida de morte e que vivia. Fizesse um poder semelhante àquele poder que foi ferido de morte e que reviveu. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. O irmão Brana diz que esse falasse quer dizer ação, porque ela agora está juntando, né, no Concílio Ecumênico, juntando. Só que depois que a junta no Concílio Ecumênico, faz que nem quando o Senhor Jesus, né? Eles rejeitando o Senhor Jesus, aí depois une com o poder da lei para poder matar. Aí foi com Pilatos, Herodes e assim por diante, para poder matar o Senhor Jesus. Então agora eles estão reunindo no Concílio Ecumênico, unindo, mas depois casa com todo o poder da lei. Daí, aí fala, ou obedece nós ou morre. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Ninguém poderá comprar nem vender. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666, o número da besta, e da primeira besta. Na coroa, Vicários Filhos Dei. Aí põe em ordem e calcula, 666. Então veja, irmão, Apocalipse 17 fala em português claro, ela é a mãe das prostituições, das meretrizes e abominações da terra. Aí ela assassinou no tempo dela, no cavalo branco. O cavalo branco assassinou, matou milhões e milhões e milhões. Aí agora a coisa passa para o sistema protestante. Quando João Batista disse a Herodes, não tinha lícito possuir a mulher do seu irmão, Herodias.
Então veja, Herodias ficou revoltada, ficou revoltada. Quando a filha dela dançou por certo um striptease diante do rei, e o rei, então te dou até a metade do reino, se você quiser. Então veja aí, ela correu na sua mãe, é o que as filhas agora, sistemas protestantes. O que nós faz, mãe? O que nós faz, mãe? Estamos ligados já pelo cordão politeísmo, 3 pessoas distintas na divindade. E agora, pai, o dragão deu poder. O que nós faz? Faz uma semelhança e faz um documento. Faz um documento que eles têm que dobrar para nós ou vão morrer. Não, mas eu vou comprar sal ali naquela mercearia. Eu como com mandioca no fundo do meu quintal. Eu arranco mandioca aqui no fundo do quintal, não posso comprar outras coisas, então só o sal e coisa, mas acontece que o quintal também já foi confiscado. Chega lá na mercearia, não, é só um salzinho, só um salzinho. Eu me condenar por quê, rapaz? Por 1 quilo de sal para te vender aí, eu ser condenado? Eu jamais vou desobedecer a lei. Então não tem como, não tem como. É antes disso agora. Dar água para o camelo. Isso que eu pedi para os irmãos ontem, eu creio que é a inspiração de Deus. Leia a mensagem do sinal, mas principalmente da onde o irmão Branham lê as escrituras dali para frente. Porque é isso, agora nós estamos selados. E ele adverte, como guardaste a palavra da minha paciência? Sabe quanto que foi falado isso? A era de Filadélfia. Filadélfia é a era que antecede Laodiceia. Então, o aviso veio, a advertência veio no tempo certinho. Esse desenrolar não tem como, não escapa. Só que tem uma coisa, é ele vitorioso? Não creio que Paulo mesmo termina falando aqui, se eu não me falha a memória. Os irmãos lembram da Escritura? A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, pelo resplendor da sua vinda. Então, esse inimigo, ele tem a sua trajetória, foi permitido. Quando o Senhor Jesus Cristo se aproximava daquela pessoa possessa, legião, ele disse, vem nos atormentar antes do tempo. Então ele sabe o tempo dele para o tormento. E ele está fazendo esta armadilha, não está fazendo essa armadilha. Mas a noiva do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ela recebe a advertência antes. Ela se enche do Espírito Santo antes. Antes que a coisa venha em peso mesmo, antes disso, já estamos no céu. Inclusive ele blasfema contra o nome do Senhor e contra os que estão no céu. Porque já fomos no arrebatamento, que aconteceu aquilo que Paulo disse. Há um só que impede, até que em outras palavras ele tira essa máscara. Até aqui, somos irmãos, não sei o que tem, vamos unir, é o Senhor Jesus quem falou, que nós devemos ser um e tudo, e junta tudo. Aí depois que junta tudo, caso com o poder da lei, ele tira a máscara do engano. Só que nessas alturas, tudo que nós precisamos agora é isso, irmãos. É isso. É unir, conforme o irmão Brana fala naquela profecia concernente esse personagem que assumiu a liderança agora. Sermos cimentados na palavra. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, há pontos importantes aqui, dentro dessa linha mesmo, mas parece que até o recado de hoje eu creio que o Senhor já nos deu. E à tarde, se Deus confirmar, a gente vai entrar na sequência disto, mostrando aqui aonde Deus começou a tratar com a noiva eleita, a tratar com ela e os
mensageiro que veio com uma determinada mensagem, o outro que veio com uma outra mensagem, isso uma ordem crescente, e a consequência desses que rejeita, desses que não faz parte da noiva e aceitarão. A tentação vai ser difícil, irmão, vai ser difícil, porque conforme a gente mencionou ontem à noite, ele vai destruir o poder monetário, tira o papel da mão do povo, é o ouro que vai mandar, na coisa, tudo sob sentido eletrônico. Aí chega, está preso o dinheiro lá, tudo, você pode pegar o seu dinheiro, só que você tem que assinar esse documento aqui. Sinalzinho na mão direita, na testa já está, porque é a doutrina das 3 pessoas, já aceitou. Então agora é o sistema físico, né? A assinatura ali, o que for. Mas antes disso, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Os irmãos entenderam, irmãos, esses sentidos que para o mundão ninguém tem entendimento disso, a não ser o que vem direto dos céus para nós. Paulo profetizou que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é essa mensagem chamando todo o povo para esclarecer o que está acontecendo, o que tomará lugar e a hora de ir embora no arrebatamento. O Senhor Jesus diz que será, 2 estarão numa cama ou no campo, ou que for, um será tomado, outro será deixado. Dá vontade de ler, pelo menos essa escritura de Paulo aqui, também Tessalonicenses, só que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vou começar desde o versículo 1 e nós estaremos terminando com essa leitura. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que é essa mensagem, e com voz de arcanjo, é o poder da ressurreição dos que estão dormindo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele não disse aquela escritura, São João 6, versos 53 e 52, 53, que quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, eu nele, eu ressuscitarei no último dia. Então, seguramente, estamos vivendo a mensagem, estamos vivendo a palavra do momento presente, tomando a Santa Ceia, seguro. Estamos seguros. Quem disse foi ele. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu não me lembro a escritura onde ele diz que é num abrir e piscar de olhos. Aqueles que estão vivos, primeiros, os que estão no pó da terra ressuscitam. Aí, os que estiverem vivos, num abrir e piscar de olhos. Num abrir e piscar de olhos. Irmãos, quando o Senhor prometeu um dilúvio, o dilúvio veio. O Senhor levantou Moisés. Moisés libertou o povo.
O Senhor Jesus falou sobre voz do que clama no deserto. Aquilo passou, o tempo que passou, a voz que clama no deserto veio. Então, ele prometeu a vinda de Elias, o Elias veio. Então, a promessa do arrebatamento é segura, irmãos. É segura. É a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia. Então, o tudo de nós agora é isso aí. Darmos água para o camelo e descansar. Seguros, seguros. A graça de Deus nos mostrou essa trajetória do inimigo para nós não ser enganados de maneira nenhuma, não sermos. E nos mostrou a posição que nós devemos nos encontrar na mensagem da hora e descansarmos. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. À tarde, irmãos, creio que vamos ter mais coisas preciosas. And besides the reasons you do believe me, Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos pronunciar o avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todo o poder, agora e sempre seja liberado. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás é o cordeiro no nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre este povo, homens de trevas centralizados nas cadeiras de rodas. Dêem glória a Ele. Todos vocês. Muito tempo do nosso Deus. Amém. praise the Lord. Hallelujah. Graças a Deus, que o Senhor Jesus continue abençoando o pastor Aparecido, sua família, seu ministério e todo o povo de Deus. Graças a Deus, que o Senhor nos dê um bom dia também e continue nos abençoando, preparando-nos para a conclusão à tarde. Abençoe um ao outro, volte para casa abençoado. Amém. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir ao Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, as hostes do vil tentador. Quero andar